Olá, turminha do primeiro ano! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam felizes, animados, empolgados para mais uma aula nossa aqui, tá certo? Nossa aula de hoje vai ser diferente, tá certo? Nós vamos tratar sobre o hino da nossa cidade, tá? Nossa cidade, Vitória de Santo Antão. Então, qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é o hino da cidade da Vitória de Santo Antão. E a expectativa de aprendizagem é analisar o hino da cidade da Vitória de Santo Antão, compreender o que é um hino, entender o que são os versos e as estrofes e fazer a contagem desses versos e dessas estrofes, além da gente fazer uma análise histórica do nosso hino. Então, o que é que a gente realmente vai aprender hoje? Então, só para a gente relembrar, nós vamos aprender o que é o hino, as partes de um hino, que são os versos e as estrofes, o aspecto histórico desse hino, né, e a contagem desses versos e dessas estrofes. Primeiro nós temos que entender o que é um hino. O hino é geralmente uma composição musical patriota que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas do seu povo, reconhecidas pelo governo como um símbolo oficial, escrito e cantado na língua oficial. Professora, eu não entendi. O hino é uma música cantada em ritmo de poesia que vai contar os fatos históricos da nossa cidade. Tá? Qual é a cidade da gente? Vitória de Santo Antão. Então, tudo que a gente for ler e escutar no nosso hino vai estar relacionado à nossa cidade e os feitos históricos da nossa cidade. O hino é uma poesia métrica de estrofes sucessivas com a mesma estrutura e esquema de rimas para serem cantadas na mesma música. Não se preocupe que daqui a pouco vocês vão escutar o hino. Além do hino, nós temos a bandeira com símbolos municipais. São símbolos que representam a nossa cidade, certo? Nós temos o hino e a bandeira. Observa comigo como é a nossa bandeira e o que é que significa cada partezinha da bandeira. As cores são azul e brancas e simbolizam o sentimento da nossa fé. Os dois leões lá em cima da bandeira, a bravura dos pernambucanos. A esfera armilar, a nossa primeira arma que recebemos de Dom Manuel após os feitos de Tabocas. A cruz, a origem portuguesa, a cruz ela está lá em cima do globo, tá vendo, gente? O sol, raios de liberdade. O círculo vermelho, o meridiano imaginário. Os louros são as nossas vitórias, né? Os louros são essas plantas verdes aí, nessas folhas. As três armas homenageiam as três raças que nós temos aqui no Brasil. Homenageiam também Henrique Dias, Felipe Camões, André de Vidal Negreiros, que foram heróis da Batalha do Monte das Tabocas. Esse que eu trouxe agora para vocês são o hino, tá? É o hino da nossa cidade. Eu trouxe a bandeira, vocês já viram a nossa bandeira. E agora nós vamos ver o hino, tá? Vamos ver um pouquinho. Primeiro nós vamos escutar o hino, tá? Para vocês escutarem a melodia deles e acompanhando a leitura através da imagem. Então, antes de eu dizer para vocês, antes de vocês escutarem o hino, vocês precisam entender que quem escreveu esse hino foi José Teixeira de Albuquerque e a melodia foi Amadeu Sena, tá certo? Então, preste atenção na melodia do hino agora. Tá? Escuta aí comigo. Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem um povo. Quando ouço teu nome, ó minha terra, sinto as veias a flor em corpo novo. Entre as tuas irmãs de maior glória, aparecem visões de sobrancelha, escrevendo um capítulo da história de nossa
cantando noite e dia, bem como outrora os marcos do tambor vão levando braçadas de alegria para enfeitar a vitória o teu valor. Entre as tuas irmãs de maior glória aparecem visões sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. E se um dia o rincão pernambucano precisar do meu sangue em teu favor, darei altivo como um pelicano e destemido como um lutador. Entre as tuas irmãs de maior glória aparecem visões sobrancelha, escrevendo o capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Muito bom, ó. Essa musiquinha que a gente escutou agora é o hino da nossa cidade, tá certo? O hino de Vitória de Santo Antão. Lembra que eu falei que um hino, ele é composto de versos e estrofes? Então é isso que a gente vai ver agora. Ó, preciso trazer para vocês que versos são cada linha dessa aqui, ó, que nós temos as frases, tá certo? Cada linha dessa é um verso. E aí eu tenho as estrofes. E o que é uma estrofe? A estrofe é um conjunto desses versos. Então, ó, se você perceber, eu tenho até já separado aqui os conjuntinhos das estrofes, né? Então, eu tenho a cada 4 versos, eu tenho uma estrofe. Então, primeiro que a gente vai fazer, nós vamos contar quantos versos nós temos no nosso hino, certo? Vamos relembrar a sequência numérica, tá certo? E vamos ver quantos versos tem no hino. Acompanha comigo a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Professora, nós temos no nosso hino 24 versos. Isso mesmo, no nosso hino temos 24 versos. Agora vamos contar as estrofes, que são os conjuntinhos dos versos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, professora, nós temos agora 6 estrofes. Então, o que é que a gente aprendeu? Que o nosso hino, ele tem 24 versos e 6 estrofes, tá? Vou só voltar um pouquinho para vocês verem de forma geral, ó. 24 versos, que são cada linha dessas, e 6 estrofes, que são os conjuntinhos, tá bom? Ó, agora que nós já sabemos sobre os versos e as estrofes do hino, vamos aprender um pouco sobre o que fala a história do nosso hino. Lembra que eu falei que o hino vai contar um pouquinho a história da nossa cidade? Então, vamos ver alguns pontos que aparecem no hino e que relembram a nossa história. Ó, e o que é que conta nesse hino, né? Sobre a nossa história. Conta da nossa coragem e bravura, né? Enquanto povo vitoriense, porque quem nasce em Vitória é vitoriense. Conta da Batalha do Monte das Tabocas e conta sobre Mariana Amália Rego Barreto, que foi uma pessoa muito importante aqui na nossa cidade. Então, nós vamos ver só um pouquinho sobre esse ponto do Monte das Tabocas e sobre a Mariana. Ó, vamos relembrar, fazer uma retomada da Batalha do Monte das Tabocas, né? Vocês já escutaram, vocês já viram vídeos.
já sabem um pouquinho sobre como é essa história, mas presta atenção, tá? Que é uma história bem interessante e muito legal, que eu vou contar para vocês agora. Bom, 6 anos após Diogo de Braga ter fundado o nosso povoado, exatamente no dia 15 de fevereiro de 1630, os holandeses atacaram Pernambuco. Veio em busca do açúcar produzido aqui na província e veio com ele 3.000 homens bem armados, né? Que desceram na praia de Pau Amarelo, tomaram Olinda, que na época era a capital de Pernambuco. Os nativos, que são aqueles que nascidos em Pernambuco, junto com os portugueses, ofereceram resistência desde o início aos invasores, né, que eram os holandeses, através de um sistema bem estabelecido de guerrilhas e emboscadas. A população local manteve forte cerco aos invasores. Para governar Pernambuco, a Holanda enviou o conde Maurício de Nassau. O conde era um homem inteligente, culto e soube manter o clima de paz e prosperidade em Pernambuco. O homem é esse que aparece na imagem, tá, gente? Esse é o conde. Em 1644, Nassau foi obrigado a regressar à Holanda e seus substitutos não tiveram a mesma capacidade administrativa e desagradaram aos lusos brasileiros. Revoltada por razão religiosa, financeira e política, nossa gente reivindicou e desta feita, com mais vigor, o movimento de expulsar os holandeses daqui de Pernambuco. Assumiu a liderança da resistência pernambucana um senhor de engenho chamado João Fernandes Vieira, o então governador de Pernambuco. Após algumas derrotas, os holandeses resolveram prender o líder da resistência. E para escapar dos inimigos, João Fernandes vivia se escondendo no interior e mudava de esconderijo constantemente. Em junho de 1645, os holandeses armaram-se e saíram em perseguição a João Fernandes Vieira. Partindo do Recife, eles ingressaram por São Lourenço da Mata em busca de Vieira, que procurou fugir do inimigo, mudando sempre de esconderijo, né? Nosso governador terminou chegando ao Monte das Tabocas, assim chamado por haver em suas encostas mesmo os tabocais, né? Temos tabocais que são bambus, são a vegetação do Monte das Tabocas. Refugiado no monte com seus soldados, João Fernandes Vieira, auxiliado pelo sargento-mor Antônio Dias Cardoso, experiente em guerrilhas de emboscada, traçou um inteligente e perfeito plano de combate para resistir aos holandeses. Na manhã de 3 de agosto de 1645, as sentinelas brasileiras anunciaram a aproximação das modernas tropas holandesas. Apoiadas pelos índios tapuias, Vieira reuniu seus soldados e ele se dirigiu em tom resoluto, proferindo fortes palavras. A sorte da nossa causa depende deste primeiro combate. A causa era a libertação de Pernambuco. 1h da tarde do dia 3 de agosto de 1645, deu-se a grande batalha. Os lusos brasileiros, usando a tática de emboscadas, atacavam e recuavam, fugiam e investiam, atraindo e empurrando os invasores para dentro do tabocal. Resistindo e ludibriando os holandeses, nossos bravos soldados conseguiram atraí-los em direção ao alto do monte, onde estavam escondidos o grosso da tropa, comandado por João Fernandes Vieira. Ferozmente caíram sobre o inimigo e, após fortes combates que duraram até o anoitecer, nossos soldados conseguiram derrotar o inimigo, que aproveitou a escuridão da noite e fugiu apavorado, abandonando armas, munições, feridos e mortos. Narra a tradição que, durante os fortes combates,
surgiu uma senhora com a criança no braço, tendo ao lado um ancião barbudo com um cajado. E eles, além de alento, forneciam armas aos nossos bravos soldados. De acordo com a crença popular, eram Nossa Senhora com o menino Jesus e Santo Antão. Essa mística narrativa, que só a fé justifica, explica a frase: em Tabocas, o céu e a terra se uniram para gerar o Brasil. Conclusão. No outro dia, ao amanhecer, vendo que o inimigo havia realmente fugido, nossos bravos heróis de joelhos agradeceram a Deus e a Virgem de Nazaré e gritaram 3 vezes em alta voz: viva a fé de Cristo e a liberdade! Vitória, vitória, vitória! E logo o governador, João Fernandes Vieira, com o chapéu na mão, foi abraçando a todos os capitões e soldados, agradecendo-lhes e louvando-lhes o esforço e a coragem. Nosso pequeno exército em formação, constituído de homens descalços sem armamentos adequados, lutando com amor de peito aberto, derrotou as bem treinadas e bem armadas tropas holandesas. A Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha da insurreição, e sem Tabocas não haveria Guararapes. Em Tabocas germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. Ali originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Tabocas, no dizer de Luís de Camões Cascudo, anunciava os longínquos Guararapes no batismo do sangue valente. A luta contra os holandeses durou ainda 9 anos, terminando com as batalhas do Monte Guararapes, onde foram definitivamente derrotados. Cumprindo a promessa feita por João Fernandes Vieira, foi inaugurado no dia 3 de agosto de 1945, o dia do centenário da Batalha das Tabocas, a capela de Nossa Senhora de Nazaré, construída com pedras do local. E em 11 de março de 1986, o governador estadual homologou o tombamento do sítio histórico lá no Monte das Tabocas, tá certo? Então, isso aqui, gente, foi só um resuminho da batalha para vocês entenderem a importância dessa batalha para a nossa cidade. Por isso que a Batalha do Monte das Tabocas está lá no nosso hino, tá? Outra parte importante da nossa cidade e da nossa história foi a Mariana Malha. Mariana Malha, que é o nome de uma principal avenida aqui da nossa cidade e nome de escola também, né? Então vamos ver por que ela foi importante para a nossa cidade. E essas fotos são fotos dela, tá? Mariana Malha de Rego Barreto, né? Nasceu em Vitória de Santo Antão, no dia 17 de janeiro de 1846. Não temos a data da morte dela. Foi enfermeira de campo dos voluntários da pátria durante a Guerra do Paraguai. Ao anunciar na imprensa local que iria para o campo de batalha como enfermeira, ganhou fama de heroína em sua cidade natal, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Chegando a ser homenageada no Teatro de Santa Isabel, de Recife, saudada por um grande público e sendo recebida pelo então presidente da província, o Marquês de Paranaguá, onde assistiu um grande espetáculo de poesias em sua homenagem. Mariana sobreviveu à guerra e, após o término do conflito, foi morar em Jaboatão dos Guararapes com a família, onde fez parte dos movimentos abolicionistas. Gente, Mariana Malha ela foi importante para a nossa cidade por ela ser voluntária para ir para a Guerra do Paraguai e, além disso, ela conseguiu conquistar muita gente e muita gente acabou seguindo a Mariana e indo para a Guerra do Paraguai também, tá? Então, Mariana Malha é uma heroína da nossa cidade. Chegou a hora das nossas atividades, tá? Então, só relembrar um pouquinho o que nós vimos. O que é um hino? Vamos marcar a resposta certa. Um hino é uma composição musical patriota que evoca e elogia a história, as tradições e as lutas de seu povo, ou é apenas uma música sem valor?
que é que vocês acham? Que o hino é uma música que eleva e elogia a nossa história ou é uma música sem valor? Bom, é uma música, né, uma composição musical patriótica que evoca e elogia a nossa história, as tradições e a luta do nosso povo. Bom, quantos versos e quantas estrofes possui um hino da cidade da Vitória? Lembra que fizemos a contagem dos versos, que é cada linhazinha que tem no hino. Fizemos a contagem das estrofes. Quem é que lembra? Ó, temos aí, ó, 24 versos e 6 estrofes. Ó, o que retrata o hino da Vitória de Santo Antão? Lembra que eu falei aqui por base 3 coisinhas que retratam o nosso hino? Vamos ver, ó. A coragem e a bravura do povo vitoriense, fala da Batalha do Monte das Tabocas e fala da nossa heroína Mariana Amália de Rego Barreto, né? Então, são 3 coisinhas que falam no nosso hino. Ó, então, o que é que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que é um hino, o que são versos e estrofes, aprendemos a contar esses versos e essas estrofes, e os aspectos históricos do hino da cidade da Vitória de Santo Antão, tá certo? Essas são as nossas referências. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula diferente sobre o hino. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham escutado o hino e que continuem procurando cada vez mais aprender sobre a história da nossa cidade. E lembre-se, tá? Vacinação é importante. Lembre o papai, a mamãe, o titio, todo mundo da família, que se chegar a vez de se vacinar, que vá e tome a vacina. Tanto a primeira dose quanto a segunda dose, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima!